Olá, seja bem-vindo ao Jornal Sensual. Hoje, você vai acompanhar todos os detalhes da resposta de Eduardo Bolsonaro às acusações do ministro Haddad sobre sua suposta participação no cancelamento de uma reunião com representantes dos Estados Unidos. E vamos relembrar como o ex-presidente Jair Bolsonaro lidou com uma situação semelhante quando estava no comando do país. Então, curta, compartilhe e siga-nos para mais notícias com seriedade, elegância, charme e aquele toque de sensualidade que mantém você atento do início ao fim. Jornal Sensual. Informação com credibilidade, charme e atitude. Bem-vindos ao Jornal Sensual. Hoje é terça-feira, 12 de agosto de 2025, e no boletim de hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo, divulgou nota oficial nesta segunda-feira, 11, em que nega qualquer envolvimento no cancelamento de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Na nota, assinada por Eduardo e pelo jornalista Paulo Figueiredo, o parlamentar acusa Haddad de culpar terceiros pela própria incompetência e critica o presidente Lula por falar besteira e inflamar a crise diplomática. Eduardo Bolsonaro afirma que nem ele nem sua equipe têm controle sobre a agenda de Bessent, a quem chama de um profissional admirável e defensor dos interesses dos Estados Unidos. Haddad havia atribuído o cancelamento do encontro, agendado para tratar das sobretaxas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, a uma articulação do que chama de extrema-direita brasileira junto a assessores de Trump. Em entrevista à Globo News, o ministro disse que a reunião foi desmarcada em retaliação à sua fala, 2 dias após anunciar o encontro com Bessent. Ele mostrou-se convencido de que Eduardo Bolsonaro e aliados teriam pressionado pelo cancelamento, não há coincidência. Já na nota, Eduardo Bolsonaro reformulou a acusação, responsabilizou Haddad pela crise devido à própria falha política e lembrou que, segundo Trump, o presidente brasileiro não tem feito concessões necessárias, como lidar com críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes, para que as negociações avancem. O episódio ocorre em meio a um impasse diplomático maior entre Brasil e Estados Unidos. No início de agosto, o presidente Donald Trump anunciou uma taxa extra de 50% sobre diversos produtos brasileiros, acusando o governo de não tratar bem o aliado Jair Bolsonaro e alegando perseguição judicial contra ele. O mercado reagiu com apreensão, e o setor privado brasileiro passou a defender que Lula tente reabrir diálogo direto com Trump. Empresários argumentam que só um contato presidencial pode destravar as negociações tarifárias, apontando que o próprio Trump afirmou que Lula pode falar comigo quando quiser. Porém, a resposta oficial brasileira foi contrária. Em entrevista à Reuters, o presidente Lula afirmou não ver razões para ligar para Trump, afirmando que não iria se humilhar numa chamada em que o americano não está disposto a negociar. No mesmo sentido, Lula declarou que espera mais resultados de negociações em fóruns multilaterais, como a OMC, do que de diálogos diretos no momento. O impasse se acentua porque, segundo o relato do próprio Lula à Reuters, não há interlocução aberta com a Casa Branca e não há diálogo algum entre Brasil e Estados Unidos neste momento. Num contexto parecido, Jair Bolsonaro, então presidente em 2019, agiu de forma distinta. Na ocasião, Trump havia anunciado tarifas adicionais ao aço e alumínio brasileiros e argentinos, criando alarde no setor industrial. Bolsonaro divulgou à época que recebeu um telefonema de Trump para tratar desse assunto. Em transmissão ao vivo, o presidente brasileiro celebrou o resultado. Trump teria se convencido dos meus argumentos e decidido que nosso aço e nosso alumínio não serão sobretaxados, disse ele. A interlocução direta permitiu que o Brasil escapasse daquele ciclo de punições comerciais, um cenário que, hoje, analistas e aliados presidenciais apontam como exemplo do impacto de diálogo pessoal em crises bilaterais. Em resumo, enquanto Eduardo Bolsonaro rejeita ter influenciado o cancelamento da reunião, a crise comercial com os Estados Unidos persiste.
Haddad acusa forças aliadas ao ex-presidente. Eduardo Bolsonaro defende a ação de Trump como correta diante da atual crise, e o governo Lula segue relutante em procurar diretamente Trump, mesmo com o próprio presidente americano sugerindo disposição para conversar. Especialistas observam que a solução definitiva das divergências sobre tarifas depende, em grande parte, de uma reconciliação ou entendimento político entre os presidentes, algo que Lula evita por ora, ao contrário do que fez Bolsonaro em 2019. Eu sou Virgínia Ferri e este foi o Jornal Sensual de hoje. Se você gostou do conteúdo, curta, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga para as próximas reportagens. Muito obrigada e até a próxima. Jornal Sensual. Informação com credibilidade, charme e atitude.